difícil, lá está, com todos os meios de comunicação que existem, com a tal globalização de que muito falamos e com a capacidade que todos sabemos de saber o que é que o vizinho está a fazer, nem que ele esteja do outro lado do mundo, parece-me ser cada vez mais difícil à pessoa que tem este perfil psicológico para experimentar a vida dupla, de conseguir manter essa vida dupla durante muito tempo, não? Isso é sobretudo o mais difícil, ou seja, não quer dizer que não existam nos dias de hoje casos como este, mas é sobretudo muito difícil manter no anonimato uma segunda relação, por exemplo. Pois. Mas, de um modo geral, eu diria que os padrões se repetem. Não ainda... é assim tão diferente. Não, não é. Para não dizer que não é mesmo nada, não é? Quase nada. É muito semelhante, com certeza. E para levar isto a um extremo, porque estamos a falar aqui, enfim, de homens, tanto no caso do Carlos, da personagem principal deste livro, como do Lindbergh, o que fizeram foi criar uma família noutro sítio, várias famílias noutros sítios. Mas às vezes isto toma contornos de um psicopata. Muitas vezes os psicopatas, por terem essa tendência ou facilidade para criarem compartimentos na vida, acabam mesmo por chegar ao assassínio. Há um caso muito famoso nos Estados Unidos do Scott Peterson, que matou a mulher que estava grávida do filho já de praticamente 9 meses. E também ninguém sabia da outra vida que ele levava com outra mulher. E, portanto, estas duas personalidades estão perto uma da outra de alguma maneira? Não, eu não creio que possamos estabelecer uma linearidade entre aquilo que vulgarmente se chama de vidas duplas, ou seja, pessoas que têm uma família e depois construirão pelo menos um outro amor paralelo, e situações de natureza mais psicopatológica, como no caso da psicopatia. Ou seja, essas são situações muito mais raras, muito mais excepcionais e que, portanto, não estão tão presentes na sociedade em geral, nem tão pouco nos consultórios de psicologia. Pois, graças a poderiam Deus estar também. presentes nas prisões, por exemplo, não é? exemplo. Mas então pode traçar-se o perfil de uma pessoa que tem mais facilidade para encontrar uma vida dupla? Sim, pode traçar-se um perfil. De um modo geral, estes casos são mais frequentes em homens do que em mulheres, sim, ainda que os casos que abranjam mulheres sejam cada vez mais frequentes, são também cada vez mais identificados. Agora, de um modo geral, há características de personalidade que resultam também do desenvolvimento destas pessoas. São pessoas normalmente muito ligadas à família de origem. Ah, sim? É verdade. Às vezes até excessivamente ligadas, por exemplo, aos próprios pais, com vínculos muito fortes às regras, às normas. São pessoas, de um modo geral também, que fazem grandes esforços para se manterem ao nível das expectativas que são criadas à sua volta, daí muitas vezes a incapacidade de quebrar o vínculo com a primeira família, digamos assim. Ou seja, são pessoas que dão tudo ao longo de muitos anos no sentido de satisfazer os interesses dos outros, e pode acontecer chegar um momento em que é a vez de dar resposta às suas próprias necessidades, aos seus próprios sentimentos, daí o aparecimento de uma nova relação. Depois há uma espécie de eu dividido, ou seja, por um lado a vontade de continuar a manter-se ao nível das expectativas criadas, por outro lado a vontade de satisfazer as próprias necessidades, de ir ao encontro dos próprios sentimentos. Acha que é mais comum a pessoa procurar ajuda porque alguém o desmascarou ou encostou à parede, por assim dizer, e pediu contas, ou é de facto a pessoa, como nós dissemos no início, que chega a um ponto da vida que está cansado de manter a aparência? Tanto numa situação como na outra, são frequentes os pedidos de ajuda. Às vezes o pedido de ajuda até pode ser feito pela mulher que está cansada de ser traída. Não raras vezes, o que acontece é que nestes casais, pelo menos um deles está deprimido, se não os dois até. Ou seja, quer o cônjuge que trai, quer aquele que é traído e que muitas vezes tem conhecimento daquela traição. Porque estamos, de um modo geral, a falar de relações extraconjugais que se prolongam no tempo, não são propriamente... Anos, não é? Exatamente. Daí também, muitas vezes, existirem filhos exatamente desta segunda relação, por exemplo.